Meus amigos e meus irmãos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o principal desse mundo? Jesus? Não. Jesus mesmo disse que o Filho do Homem não tem aonde recostar a cabeça nesse mundo, que ele, nesse mundo, não tem como acomodar o seu espírito, a sua santidade, a sua virtude. Porque de onde ele vem, só existe perfeição, só existe amor. Mas nesse mundo existe muita blasfêmia, muita heresia, muita mentira. Ele disse: o Filho do Homem não tem aonde recostar a cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde recostar a cabeça. Qual é o príncipe desse mundo que tem aonde recostar a cabeça? Qual é o príncipe desse mundo que acha guarita, que acha, no caso, aconchego, na boca mentirosa dos homens, nas suas entranhas, nos seus ventres e na sua carne? O príncipe desse mundo é Satanás, o príncipe dos demônios. Aí diriam alguns: não, isso é falta de conhecimento, isso deve ser algum ato terrorista de algum evangelista cristão. Não existe mal nesse mundo, não existe o principal. Eles estão querendo transferir para Satanás os seus próprios erros. Não, nós afirmamos que erra o homem, erra a mulher e erra o principal de todas as mentiras, que é Satanás, o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é completamente contrário aos propósitos de Jesus. E ele tem diversos ardis. O seu primeiro ardil: negar a sua própria existência. É natural que ele queira negar a sua existência, que seja isso um ponto de vista teológico, que seja a sua existência um ponto de vista doutrinário, como muitos disseminam mentiras, fazendo palestras, fazendo vídeos e dizendo que o diabo não existe. Não existe o diabo, não existe a mentira, não existe o juízo. Tudo isso para prestigiar o seu grande mestre, o príncipe desse mundo, o principal de toda mentira e de toda blasfêmia. Negar a sua existência é o seu primeiro ardil. Mas ele é desmentido. Esses são desmentidos pelo próprio Jesus e pelos apóstolos. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, Jesus desmente quem pretenda dizer que Satanás não existe. Existe sim. Agora, não me pergunte por que há homens que estão servindo aos propósitos do príncipe desse mundo. Também o apóstolo João, na sua envergadura, o apóstolo dileto de Jesus, na sua primeira epístola, em 1 João capítulo 3, versículo 8, afirma: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, existe, é desmentido por Jesus e pelo apóstolo. Então, a sua primeira tentativa é frustrada com grande facilidade, quando ele tenta negar a sua existência. Em segundo lugar, ele faz oposição a Cristo. Os propósitos do Filho de Deus são completamente contrários ao príncipe desse mundo. No príncipe desse mundo só existe mentira,
maldade, heresia e blasfêmia. E Jesus deixa isso bem claro no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, quando ele diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e eu nada tenho a ver com ele, e nada tem ele em mim. Aproxima-se o príncipe desse mundo, eu nada tenho a ver com ele. Vamos-nos daqui, já não vou conversar muito convosco. Então, existe sim, é o grande oponente de Cristo, da sua obra redentora, da graça de Deus. O príncipe desse mundo existe e ele é contrário aos propósitos de Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro ardil, ele aparece frequentemente, muito frequentemente, travestido de anjo de luz. Sim, porque ele conhece o coração corrupto do homem. Os homens e mulheres ingênuos, cujo coração quer sentir, quer ouvir algumas coisas, mas não a verdade que vem de Deus. O príncipe desse mundo conhece todos os domínios e reinos. Ele está na face da terra há muitos séculos. Ele conhece Babilônia, ele conhece o Egito, ele conhece Sodoma e Gomorra, ele conhece toda a corrupção desse mundo, ele sabe o que está acontecendo nesse mundo, tudo aquilo que leva o homem ao afastamento de Deus e ao desacreditar nas Escrituras e ao desacreditar no Filho de Deus. Satanás conhece, ele tem muitas informações e ele usa essas informações para parecer espírito de luz, para parecer alguém que conhece muito. E muitas vezes, há muitos anos, eu tive diversas experiências com esses pressupostos anjos de luz. São obtusos, são espíritos obtusos e mentirosos, que falam e falam e não dizem nada. Não há nenhuma verdade em suas palavras, porque eles são enganadores. São demônios travestidos em anjos de luz. O apóstolo Paulo acusa isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Tem muita gente pensando que está entrevistando o anjo de luz, que está escrevendo maravilhas do outro lado. Nada mais está fazendo do que o compêndio de Satanás. O compêndio de Satanás. Um compêndio cheio de mentiras, heresias e blasfêmias que parecem virtude ao homem que não tem o Espírito de Deus, ao homem que não tem um compromisso real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Travestido em anjo de luz, ele consegue levar muitos à perdição, à mentira e a blasfemar contra as Escrituras Sagradas e contra o próprio Filho de Deus. Em quarto lugar, negando a ressurreição. Sim, ele odeia a ressurreição, detesta a ressurreição. Porque quando Jesus foi preso, quando Jesus foi conduzido, deixou-se conduzir até o Calvário, quando ele foi morto, quando ele se fez ressurreto, e na sua morte voluntária e na sua ressurreição, nós fomos reconciliados com Deus, nós tivemos os nossos pecados anulados, ele e os seus outros demônios presenciaram tudo isso. Ele presenciou na morte e ressurreição de Jesus a vitória de Jesus sobre a lei, sobre o pecado, as tentações, sobre a morte e sobre ele próprio, Satanás. Então a ressurreição não é apenas a ressurreição de Jesus, sua morte e ressurreição. Não é apenas uma bênção para nós, mas é algo que o príncipe desse mundo detesta.
porque mostra a vitória do Filho de Deus sobre toda mentira e toda blasfêmia, negando a ressurreição. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e versículos 14, nos adverte. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, você vê a seriedade da ressurreição. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, não há cristianismo na face da terra. Pode, no caso, existir disciplina humanista, virtuosismo humanista, mas cristianismo não existe na face da terra sem a morte voluntária e a ressurreição do Filho de Deus. Então, por isso, o príncipe desse mundo detesta a ressurreição e procura desmenti-la, procura transformá-la em outras coisas, utilizando-se de mentiras, de sofismas e com isso enganando homens e mulheres ingênuos, homens e mulheres incautos, que querem ouvir tudo que seja contra a obra redentora do Filho de Deus. E assim se tornam presas fáceis do príncipe desse mundo, que é Satanás. Em quinto lugar, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito efetor e também capacitador de todo homem e de toda mulher cristã. É Ele que nos fortalece, que nos exorta, que nos capacita, que nos concede autoridade sobre as trevas. É Ele que nos dá discernimento, bom ânimo na nossa salvação. É Ele que nos faz reveladas muitas coisas que seriam, no caso, impossíveis pelo nosso simples intelecto. Então, o Espírito Santo, além de ser promessa de Deus Pai e de ser promessa de Jesus, é o Espírito efetor e capacitador da cristandade na face da terra. E o príncipe desse mundo detesta isso e procura blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, o próprio Jesus adverte: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus já começa negando a existência do Espírito Santo. O simples fato de negar o Espírito Santo, escarnecer dele e negar a sua origem divinal, a sua, digamos, unicidade pessoal, isso já é começo das blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus. E é o príncipe desse mundo, o principal dos demônios, que induz muitas pessoas a pregar publicamente contra o Espírito Santo de Deus. Em sexto lugar, honrando a homens. Sim, o principal dos demônios, o príncipe desse mundo, detesta o cristocentrismo das Escrituras, o cristocentrismo da obra redentora de Jesus, e procura tirar das mãos de Jesus o cetro da vitória, a honra que só cabe a Cristo, o Filho de Deus. E ele procura então honrar a homens, na tentativa de que muitos homens entendam mais das virtudes humanas do que da obra redentora de Jesus. Que olhem mais para homens ditos sábios, ditos eruditos, homens cheios de honra, e olhem menos para as virtudes do Filho de Deus. Com isso, honrando a homens, faz com que esses homens fiquem soberbos e também envaidecidos. E no meio dessa soberba e dessa vaidade surgem as contendas, as diferenças, em todos os lugares.
até mesmo em algumas congregações cristãs, onde há pessoas fracas na fé, pessoas que naufragaram na fé e são portadoras de má consciência, honrando a homens e causando divisão entre eles devido à vaidade e à soberba que surge no espírito desses homens. Paulo fala muito bem sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo está dizendo: qual é o motivo de tanta divisão? Fulano parece ter mais honra do que Beltrano. Aqueles que eram amigos agora se tornam inimigos. Uns buscam a Cefas, outros buscam Apolo. Por que isso? Isso é obra do príncipe desse mundo. Porque ele procura honrar os homens, e os homens ficam envaidecidos e soberbos nas suas qualidades, digamos assim, se é que isso possa ser chamado de qualidade. E em último lugar, descaracterizando Jesus. Jesus tem diversas características imutáveis. A soberania, o seu caráter divinal. Ele mesmo disse: eu sou do alto, vocês são de baixo. Eu vim do alto, eu vim de cima, vocês são aqui de baixo. Em Jesus existe, em toda a sua obra redentora, soberania e caráter divinal, sendo ele a segunda pessoa da Triunidade Santa. E o príncipe desse mundo procura descaracterizar Jesus, reduzindo Jesus a mestre, a didata, alguém que traz grandes ensinamentos para o aperfeiçoamento humanista, mas não para uma reconciliação com Deus. Jesus nunca aparece como soberano, nunca aparece como Senhor, nunca aparece como pessoa das regiões celestiais, por obra do príncipe desse mundo, por obra do principal dos demônios, que trabalha facilmente no coração e no espírito de homens ávidos por novas verdades, como se novas verdades pudessem ser lançadas nesse mundo. Descaracterizando Jesus. O primeiro exemplo está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, em que o próprio Jesus diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor, mestre e soberano. Pois bem, eu sou. Eu sou mestre porque eu ensino, mas principalmente eu sou Senhor e soberano, porque eu exerço sobre vós e sobre o vosso espírito o meu poder e a minha autoridade. E o destino de vossas almas, a reconciliação com Deus, a justificação, a concessão do Espírito Santo e a concessão de vida eterna, eu não faço por ser mestre, eu faço por ser soberano e Senhor. São coisas que eu concedo porque eu exerço sobre vós o meu poder, a minha soberania. Então, aonde Jesus aparece exaustivamente como mestre, e sempre mestre, e nunca como Senhor e soberano, aí existe uma poderosa atuação do príncipe desse mundo, o principal de todas as blasfêmias e de todas as heresias. E o apóstolo Paulo, na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso grande Deus e Senhor, do nosso grande Deus e soberano
Jesus Cristo. Existe soberania em Jesus, precipuamente soberania, e existe divindade nele sim, segundo o contexto das Escrituras Sagradas. Assim, o príncipe desse mundo, ele é muito hábil em enganar homens e mulheres, e os que se dizem mais cultos e mais eruditos parecem ser os mais facilmente manipuláveis. Eles ficam envaidecidos em suas palavras e em seus discursos, mas, na verdade, o príncipe desse mundo engana muito facilmente a homens e mulheres que têm o espírito envaidecido, soberbo, e que trabalham mais com o coração do que com o espírito. Que Deus abençoe você e te livre das artimanhas do príncipe desse mundo, o principal de todas as heresias e de todas as blasfêmias desse mundo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.